Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Nos acompanhe aqui no canal Viver de Renda, 1.400 vídeos já publicados gratuitamente para vocês, com muito conteúdo sobre o mundo empresarial, educação financeira e o mundo dos investimentos, a partir do meu olhar, da minha experiência, da minha vivência de 30 anos como consultor de empresas e 15 anos como investidor de bolsa de valores. Se o conteúdo for útil para você, deixa o like, compartilhe com os amigos e vamos divulgar cada vez mais os conteúdos aqui, o conhecimento compartilhado para que mais e mais pessoas possam acessar e evoluir no mercado financeiro, no mundo dos investimentos e em sua vida pessoal e profissional também. Muito bem, vamos começar esse vídeo de sábado com os seguintes assuntos. O lucro líquido da Desktop subiu 72% no primeiro trimestre. Desktop que atua em São Paulo. Números da Desktop no começo do ano mostram expansão com base em aquisições e orgânica. Falamos que vai haver uma consolidação, que está havendo uma consolidação no mercado de fibra. Falamos isso ano passado e que esse movimento vai se acelerar. Então as pequenas empresas estão comprando pequenas empresas, tentando se tornar médias empresas. Quando se tornarem médias, se tornarão atrativas para que as grandes empresas as comprem. Então essa é a ideia. O pequeno quer virar médio para que o grande possa lhe comprar. Essa é a cadeia natural da evolução da vida. Porque enquanto pequeno, o grande não se interessa por você. Você só vai entrar no radar do grande quando você se tornar médio. Então estamos assistindo a uma corrida pela fibra ótica, né? Na consolidação do mercado. Estamos falando isso desde o ano passado. Comenta aqui se não falei. Muito bem. Os números da Desktop vieram bons, receita líquida mais do que dobrou, atingiu 157 milhões de reais. A provedora de internet Desktop divulgou na semana passada o resultado do primeiro trimestre do ano, onde teve 72% no aumento do seu lucro líquido, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro antes de impostos cresceu 51%. Nos 3 primeiros meses do ano, a companhia adicionou mais de 200 mil casas passadas à sua rede, que são as casas aptas para conexão, né? As casas passadas. Algumas pessoas já me perguntaram qual a diferença de casas passadas e conectadas. É essa. A casa passada ela está disponível para conexão. Então a fibra está passando na sua porta. Então você pode solicitar ligação. No caso da Oi, como é que isso funciona? A Vital vai passar a fibra na sua porta. A Oi Fibra vai fazer a ligação da porta para dentro, entenderam? Então a Vital passa a fibra na sua porta, a Oi faz a venda do plano de fibra ótica da sua porta para dentro, de acordo com a velocidade, com o tipo de plano que você queira contratar. Então isso é a Oi Fibra que vai fazer, tá? Lembrando, a Vital é uma empresa que tem 2 sócios, é uma empresa de capital fechado, não é uma empresa de capital aberto. Qual é a diferença, Clóvis? Capital aberto, capital fechado. Capital aberto, você negocia ações em bolsa de valores. Capital fechado, você não faz isso, você não tem ações na bolsa. Então você tem 2 sócios, no caso hoje da Vital, BTG Pactual e Oi. São os 2 sócios. A Oi com 42,1% e o BTG com 57,9%. São os donos da Vital. Qualquer alteração na participação acionária precisa ser levada para uma assembleia entre os acionistas. Quem são os acionistas? BTG e Oi. Então, nós não conhecemos o acordo de acionistas. Vamos lembrar disso, mas ele existe, claro. Para que o contrato de compra e venda fosse assinado, a Oi redigiu com os seus advogados, o BTG com os seus advogados, redigiram juntos um acordo de acionistas que dizem quais são os direitos de um e de outro, como resolvem contendas entre um e outro. Então isso já existe, isso já está pactuado, isso já está provavelmente assinado, entendeu? Com firma reconhecida, registrado em cartório. Então, nós não temos informações sobre o acordo de acionistas, mas eles regulam, disciplinam a vida dos sócios dentro desta empresa onde eles se tornaram sócios, que é a Vital. Entenderam? É importante entender o mundo empresarial. Sem entender o mundo empresarial, você fica voando
e não vai entender as estratégias, não vai entender os projetos, as iniciativas, não vai entender nada, né? Então a gente precisa entender o mundo corporativo. Clóvis, eu quero entender mais esse mundo empresarial. Bom, aqui a gente fala o tempo todo sobre isso. Este é um ambiente, a gente discute muito mais do que cotação, a gente discute fluxos de investimentos, a gente discute estratégia, discute liderança, discute empresas. Né? Então aqui é um ambiente certo. Eu quero ler alguma coisa, todos os livros do Jim Collins, leia. Conhecimento liberta, ignorância aprisiona. Se afaste de gente medíocre que não vai lhe levar para lugar nenhum. Então, nos 3 primeiros meses adicionaram mais de 200 mil casas passadas e foi adicionado também 400 mil clientes à sua carteira. Né? Eles concluíram também a aquisição de uma provedora chamada Infolog, adicionando mais 16 mil acessos no litoral paulista. Com isso, terminou o período com 667 mil assinantes. Então, a Desktop tem hoje 667 mil assinantes e 3,1 milhões de casas passadas. Né? Então, veja aqui, comparando com a EB Fibra, que falamos na semana anterior, né? A EB Fibra já tem 1 milhão e 400 mil assinantes, versus 667 mil da Desktop, e 6 milhões de casas passadas versus 3,1 milhões de casas passadas da Desktop. Então a EB Fibra é bem maior do que a Desktop, né? De qualquer sorte, estamos aqui falando da Desktop, ela teve uma alta de 181%, e sim, já se torna um ativo interessante, né? Sobretudo para quem quer ampliar sua atuação no estado de São Paulo, né? Porque a estrutura da empresa está lá, boa parte dela. A empresa vem ganhando market share nos mercados onde atua, nas cidades onde tem presença há mais de um ano. Ela tem em média uma participação de 24% nessas cidades, em outras que entrou mais recentemente, seu market share tem sido em média de 17%. Ok? Então, são alguns números aí da Desktop, para a gente ficar acompanhando. Outra empresa que divulgou números foi a Vero. A Vero, que é cliente da Vital, a Vero. Lucro líquido da Vero caiu 67,6%. Ela é uma empresa do fundo de investimento 20 Partners. Veja, fundos de investimento costumam não querer ser donos de empresas por toda a vida. Lembre-se disso. Isso está valendo para 20 Partners, isso está valendo para a EB Capital, que já colocou a EB Fibra à venda. Isso sinaliza que em algum momento a 20 Partners poderá também estar colocando a Vero à venda. Em algum momento o BTG também vai sair da Vital. Vamos entender isso. Fundos de investimentos, bancos de investimentos não querem ser donos de empresas. Eles querem ganhar dinheiro com empresas. É diferente. É uma lógica diferente. Então eles entram em um determinado investimento. Veja a EB Fibra. Entrou, saiu comprando 8 empresas, cresceu, ganhou musculatura e agora vai botar no mercado à venda. Investiram 2 bilhões. Já estão faturando 1 bilhão e provavelmente vão querer vender a empresa por pelo menos 4, 5 bilhões. Ou seja, mais do que dobraram o capital investido em pouco tempo. Ok? Então, um belo investimento. Essa é a lógica do fundo de investimento, do banco de investimentos. Isso vale também para 20 Partners. Deveremos começar a ver algo mais à frente nesse sentido. E isso vai acontecer também com o BTG. O BTG não vai ficar eternamente na Vital. Haverá o IPO e provavelmente nesse IPO o BTG vai começar a reduzir sua exposição em Vital. E depois poderá haver outras chamadas de capital na bolsa e o BTG ir reduzindo até zerar sua posição, se for o caso, dentro de uma estratégia de longo prazo, entendeu? Mas o que move um banco de investimentos, um fundo de investimentos, é a vontade de duplicar, triplicar o seu capital investido. É isso que ele quer fazer quando ele entra numa empresa, entendeu? Então isso é importante que vocês percebam para não ficar achando que essas empresas que têm fundos de investimentos ou private equity, bancos de investimentos por trás, que essas instituições vão ficar ali a perder de vista. Não, eles têm um prazo de validade. A Vero, ela então reportou que teve uma receita operacional de 154 milhões
Isso foi 69% maior em relação ao mesmo período de 21. Ela divulgou os resultados do primeiro TRI na semana também que passou, mas quando você olha o lucro líquido, houve uma queda de 67,6%. Ele ficou na ordem de 4,89 milhões de reais, certo? O caixa da empresa aumentou, chegou a 76,6 milhões contra 46 milhões no mesmo período anterior de 2021, o que representou um aumento de 66,6%, uma margem EBITDA de 49,6%. Tal crescimento pode ser explicado por aquisições realizadas em 2021 e pelo crescimento da base de clientes. Então, foi adquirindo outros provedores, ampliando sua estrutura de fibra ótica e somando base de clientes, né? Somando novas carteiras de clientes na sua estrutura, né? Apesar da desaceleração no cenário macroeconômico, a empresa diz que colheu resultados positivos na ampliação de sua rede no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. No mesmo período, em média, foram 11,8 mil novos clientes por mês. A Vero encerrou março com 647,5 mil clientes, o que representa um crescimento de quase 62% com relação ao início de 2021. Registrou ainda um lucro bruto de 106,43 milhões, um crescimento de 77% em relação aos 59,98 milhões do primeiro TRI. A empresa informou que no final de março a rede totalizou 25,3 mil quilômetros, combinando 18 mil quilômetros de fibra ótica e 7,3 mil quilômetros de backbone. A cobertura alcançou 2,3 milhões de casas passadas, ampliando a sua presença geográfica em quase 100% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Então, informações aí de uma outra empresa, menor do que a Desktop, a Vero, mas também vivendo esse processo de consolidação, como já adiantamos aqui, que haveria desde o ano passado, né? A Master, empresa lá em Minas, assinou com a Vital para expandir sua operação. O objetivo inicial é ofertar serviço em toda a região Sudeste e Centro-Oeste até 2023, com disponibilização de 2 milhões de casas passadas. Ela foi fundada em 1989 em Minas Gerais, a Master Internet. Ela quer expandir seu mercado para outras regiões do Brasil. Ela está presente hoje em cerca de 60 cidades entre Minas e São Paulo, por meio de 17 mil quilômetros de fibra ótica, e tem como objetivo atuar em toda a região Sudeste e Centro-Oeste até 2023, alcançando 2 milhões de casas passadas. Por isso, formalizou uma parceria com a Vital para o uso de rede neutra e fechou acordo com a IPv7 e Visp Capital para o planejamento estratégico da empresa em direção a um plano de expansão. O desafio do provedor é levar esta qualidade para todo o país e revolucionar o mercado de telecom, propondo soluções que vão muito além da conexão de internet via fibra para seus assinantes. Então temos aí uma outra empresa se esforçando para crescer, uma empresa ainda pequena. Esse tipo de empresa não chama a atenção das grandes empresas. Isso não entra no radar de compra de Oi, de Vivo, de TIM, de Claro, entendeu? É preciso vocês entenderem isso. Muito bem, vamos agora responder aqui nessa parte final algumas questões que vocês colocaram e que eu gostaria de compartilhar. Vamos ver, começar aqui com o Ricardo Miranda. Obrigado, mestre e amigo Clóvis. O mundo empresarial é extraordinário. Eu nunca imaginei que iria pensar como os grandes empresários. Sempre fui curioso e queria saber como eles pensam. E o meu mestre e amigo Clóvis está me ensinando tudo sobre os grandes empresários. Um grande abraço, Clóvis. Gratidão sempre. Olha, Ricardo, obrigado pelas palavras. Eu acho que isso é super importante. A gente precisa entender como funcionam as empresas. Como eu tenho 30 anos trabalhando dentro de grandes empresas, empresas de porte nacional, internacional, empresas multinacionais, convivo com pessoas de outras empresas, de outras áreas. Se você quer ver um pouco mais desses meus relacionamentos, isso eu venho trazendo e ofertando para vocês gratuitamente nas nossas lives. O projeto que a gente criou, Ações que Transformam. Você vai lá na parte ao vivo do canal e você vai ver nas nossas lives com Emílio Munaro, que foi diretor da Microsoft, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. Vai ver o Márcio Portocarrero, que foi superintendente de desenvolvimento agropecuário do Ministério da Agricultura, na época do Roberto Rodrigues, que foi ministro, e hoje diretor lá da Abrapa, né, Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Tem a Alceli Barroso, diretor, que possui cargo de direção na IBM.
Tivemos o Marcos Costa, que foi CEO da Alstom no Brasil e da GE Transportes no Brasil. Quem mais? Tivemos também o Reinaldo Polito, referência nacional na área de oratória, de comunicação e expressão verbal, autor de dezenas de livros aí, publicado aí em muitos países, né? Tivemos o Marcos Braga, né? Que foi presidente da HSM, esteve em direção também, cargo de direção na Deloitte. Então, nós estamos trazendo pessoas desse nível para conversar e tem sido conversas maravilhosas pessoas com quem eu fui me relacionando, né? E tenho convidado eles para que eles possam dar uma palavrinha com vocês, passar um pouco da experiência deles e tem sido muito enriquecedor esse processo aí das lives. Vale a pena, quem não assistiu ainda, assistir, ok? Maicon Minusculi. Olá, tem uma dúvida que está me deixando de cabelo em pé. Eu confio bastante na internet da Oi, estou com 15 mil ações. Se por acaso ela subir consistentemente, o melhor seria realizar o lucro ou ficar com ela esperando futuros dividendos. Olha, Michael, cada um tem que ter a sua estratégia. Eu tenho a minha. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia é, a priori, ficar com a Oi até o IPO da Vital. Essa é a minha estratégia inicial. Quando isso acontecer, eu vou reavaliar a minha estratégia. Agora, óbvio, essa estratégia ela não é congelada no tempo e no espaço. Ela é acompanhada a partir da execução do planejamento estratégico da Oi. O que o Rodrigo Abreu está fazendo, eu vinha falando isso com uma pessoa que eu presto a assessoria lá no Mato Grosso do Sul, o Fábio Jamil. Um abraço, Fábio. E a gente vinha conversando sobre isso. Eu disse, olha, o que o Rodrigo Abreu prometeu, entregou. Então, esta é a minha, vamos dizer assim, esta é a minha razão para confiar no Rodrigo Abreu. Porque tudo que ele prometeu, ele entregou. Eu diria mais, ele entregou em menos tempo do que ele prometeu. Entendeu? Entregou em menos tempo. O que atrasou no planejamento da Oi não foi por conta da Oi, foi por conta da Anatel e por conta do CAD. Esses procrastinadores oficiais é que atrasaram o cronograma do Rodrigo Abreu. Mas tirando isso, em relação às metas traçadas no planejamento estratégico de 2020 e 2021 e de 2022 a 2024, tudo está sendo entregue dentro do prazo. Até diria um pouco mais. Está sendo entregue um pouco mais do que o prometido. Um pouco mais do que o prometido. Então isso nos traz credibilidade, nos dá confiabilidade na figura do Rodrigo Abreu. Então, enquanto eu confio na liderança, em função dos resultados, segue o fluxo, entendeu? Segue o fluxo. Avalie e defina a sua estratégia. Cada um tem que ter a sua. Tripa Seca, nosso amigo. Olá, comunidade clovista, parabéns pelos vídeos. Essa visão de quem esteve dentro das empresas é magnífica. Vamos ficar de olho nessas transações. Só quem olha para a empresa vê a roda girar. É isso, amigo. É aquela ideia do Jim Collins, né? Só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo. Só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo. Então isso é fundamental para que a gente perceba para onde caminha uma empresa. E mesmo que a gente não esteja lá dentro, a gente precisa, enquanto investidor, fazer um trabalho investigativo e tentar ver essas respostas de que quem está lá dentro está sabendo. E mais, entender que os grandes investidores, os grandes players, né, esses têm acesso à presidência das empresas, ao vice-presidente, aos diretores, vão lá dentro, almoçam, jantam, tomam um cafezinho e levantam informações qualitativas em primeira mão. Nós, pequenos investidores, não temos acesso a essas informações que os grandes têm, entendeu? Então, o Luiz Alves, o Henrique Breda, essa turma pega o telefone, liga e marca, entendeu? Com o presidente da empresa. Vai lá conversar com o Rodrigo Abreu, vai lá conversar com o Fred Trajano, vai lá conversar
com o presidente da PetroRio, com o presidente da Petrobras, com o presidente da Vale, e passam uma tarde lá discutindo como está a empresa, quais são as perspectivas, como é que está o mercado mundial, qual é o planejamento estratégico, como está, e sai de lá já com uma decisão, se vai investir ou não vai investir na empresa, entendeu? Então, outro dia eu estava conversando com um conhecido também, eu disse, olha, eu acredito que talvez o Rodrigo Abreu, por exemplo, hoje, porque ele foca muito em investidor estrangeiro, né? Eu já falei isso aqui, veja que a apresentação de resultados da Oi é sempre em inglês, o olhar do Rodrigo Abreu é para o investidor de fora, o investidor estrangeiro. E eu disse a ele, olha, quase com toda certeza, o Rodrigo Abreu deve atender 2, 3, 4 grandes investidores toda semana, estrangeiros, né, que devem ligar para saber como é que estão as coisas. E isso deve fazer parte da agenda de trabalho do Rodrigo Abreu, entendeu? Essa comunicação com esses investidores externos. Muito bem. Denis Cândido. Clóvis, boa tarde. Obrigado por trazer temas que despertam nos investidores o raciocínio e o entendimento empresarial. Pelas suas explicações, me parece que todas as grandes empresas com objetivo de expansão em fibra irão comparar dois índices do ponto de vista econômico-financeiro. O valor, né, o dinheiro barra novas casas passadas em relação ao dinheiro de novas casas passadas em locais onde não existe a fibra e sejam regiões promissoras. Logicamente, os locais de redundância irão onerar este índice. Acredito que estes números serão colocados em uma balança. Vamos acompanhando. Novamente, obrigado. Olha, é exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre redundância para a gente entender isso. Nós falamos que a EB Fibra está à venda e provavelmente Vivo e Oi e Claro serão compradores da EB Fibra. É o que eu enxergo. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas eu acho que Claro, Vivo e Oi estão na disputa para arrematar a EB Fibra. E o que é que eles vão olhar? Eles vão olhar as casas passadas, vão olhar as casas conectadas, vão olhar o valor da empresa, a qualidade do cliente desta empresa, a localização dessa empresa, onde ela está, tudo isso vai ser observado. E vão, em um determinado momento, observar se naqueles locais onde estão as casas passadas, onde está toda a estrutura, né, se há, vamos dizer assim, redundância, ou seja, se eu estou passando fibra também no mesmo lugar. Né? Então, a Oi está passando a fibra no mesmo poste, na mesma rua da EB Fibra. Isso está acontecendo? A Vivo vai fazer essa mesma pergunta, a Claro vai fazer essa mesma pergunta. A Claro é a que menos vai encontrar redundância, porque a rede da Claro ela é de banda larga, mas ela é aquela banda larga antiga. A parte de fibra ótica da Claro é pequena, até por isso a Claro talvez seja a que mais ganha na compra da EB Fibra, porque ela se consolida como um player grande de fibra ótica, o que ela não é hoje, ela é pequena nessa área. Mas aí vamos lá, você vai olhar a redundância, vamos imaginar que na Vivo a redundância chega a 20%, na Oi chega a 22%. Eu acho que nesse patamar é razoável, você colocando na balança os custos-benefícios, é algo razoável. Vamos falar mais sobre isso ao longo do dia de hoje, trazendo uma outra leitura que vocês também tenho certeza que vão gostar de fazer, porque aí a gente está entrando na seara da análise de negócios, a gente está entrando na seara da análise estratégica a respeito de condutas, de decisões empresariais. E aí a gente vai se afastando dessa discussão rasa em relação a preço de ação, porque uma ação que está na bacia das almas não interessa aqui a gente perder tempo discutindo o preço. A gente tem que olhar a empresa, o que é que ela está fazendo e quais são suas perspectivas. É isso que eu enxergo, é isso que eu entendo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!